eu não vou falar sobre esse assunto sozinho. Vou chamar o meu amigo Araquém Leão para dividir comigo esse assunto. Araquém Leão, Master Coach, Head Trainer, especialista em comportamento humano, com mais de 25 anos de experiência em liderança e comportamento humano. Araquém Leão é Master Coach e Head Trainer, fundador da Omni Woman e do Centro de Formação em Coach Profissional. Reconhecido por sua atuação em programas de coaching, inteligência emocional e desenvolvimento de líderes. Já treinou mais de 20 mil profissionais em órgãos como Ministério Público Federal, Nestlé, Banco do Brasil, Riachuelo e Swile. Professor no MBA da Universidade Impacta e membro da International Coach Federation, sua missão é elevar o nível de consciência de líderes e profissionais, despertando propósito, performance e sentido nas relações humanas. Que bonito, né? Gente, é legal ouvir assim alguém falando da gente. Eu vou dizer, meu amigo, ficou fácil, né? Então dá um abraço. Gente, eu já tive a oportunidade de estar em formações com o Araquém, e de todas elas que a gente participou e construímos juntos pensamentos, ideias e propósito, eu aprendi bastante e queria compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, mas não por mim, direto na fonte. Me ajuda? Vamos lá. O palco é seu. Gente, obrigado por terem vindo. Pelo sorriso, acho que tem gente que já regula com a idade, lembra do Araquém, o showman. Acho que deram risada lá atrás, então... Tem uma turma mais nova que não pegou essa história da Copa de 80 e pouco, que tinha foi um comercial, que tinha uma pessoa desse tamanho que falava que era o Araquém, o showman, e que foi, na verdade, um marketing que minha mãe fez para a minha carreira. Ela falou, vou investir agora para que lá no futuro ele funcione, dê certo, né? Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. E justamente falar de um tema que é muito importante, que é servir com propósito. E todas as vezes que eu venho para cá, eu reforço esse conceito de que servidor é uma profissão tão forte, tão profunda, porque o servidor serve. O servidor propõe um mundo melhor ou facilidades para outras pessoas. Então, estar aqui com vocês é uma tremenda responsabilidade e falar de propósito. E eu vou pedir para vocês, para que a gente ouça um pouco o que eu vou falar aqui nesses 10 minutos, não com o ouvido da mente, com o ouvido do coração. É uma forma da gente aprender. Quando eu começar a falar, criem imagens na mente de vocês, criem imagens que elas vão ficando cada vez mais fixadas dentro de nós, para que a gente consiga usar esse conhecimento que já está dentro de nós, que é intrínseco de nós. Então, para começar a falar de servir com propósito, eu vou trazer um conceito do que é vida com sentido, com significado. E sempre me perguntam, Araquém, mas o que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é algo muito individual. Ele é peculiar a cada pessoa. É uma conversa existencial que tem muito a ver com os valores da gente. O sentido é
algo ou alguém que faz funcionar a tua vida. Então o sentido pode ser a tua família, pode ser as pessoas que você ajuda, pode ser a dignidade que você propõe. O sentido da vida pode ser algo que tem a ver com os teus valores mais profundos, com os teus princípios, com as tuas ideias mais profundas. Uma coisa é quando a gente conecta isso com o propósito, e o que tem a ver o sentido com o propósito de vida? O propósito encontra no sentido o motor para executar aquela tarefa. Olha que interessante. Às vezes, eu estou num local, sou um servidor. Eu aprendi que o servidor, muitas vezes, ele está aqui, ora ele está em Cáceres, ora ele está em Brasília, ora ele está no Rio Grande do Norte, ora ele está em São Paulo. Então, muitas vezes, nós não estamos onde nós pensávamos que nós estaríamos. A gente não controla isso. Mas a gente controla como eu vou estar. Olha que interessante, porque muitas vezes eu tenho um profissional que é engenheiro químico, e ele vai administrar um órgão público, ou ele vai trabalhar na parte de contratações, na parte de inspeção, que está distante daquela formação que ele teve, acadêmica, que muitas vezes era o sonho da vida dele. E o que acontece quando eu olho para essa pessoa e digo para ela, não importa onde você está, o que importa é como você está, o que você faz com isso. Quando eu falo de sentido de vida, imagina assim, as coisas que fazem sentido para você na tua vida. É uma pergunta, por quê? Ela tem uma conversa interna. Será que o que faz sentido na tua vida, que faz você trabalhar todos os dias, é a tua família? Será que o que faz sentido é a ética? Será que o que faz sentido para você é você desenvolver a tua inteligência? Como disse o Francisco, quando você sonha junto, você vai muito mais longe. Será que é propor facilitação de percursos para as pessoas que vão te procurar, direta ou indiretamente? Isso é o que faz sentido. E o propósito é para quê? Se o sentido é por quê, o propósito é para quê? Tá bom, o que eu faço com isso agora? Propósito não é destino. Lembra, servir com propósito. Propósito não é destino. Propósito é um caminho. É aquilo que me conduz, é um norte na minha vida. Pensa no teu propósito. Eu vou contar um pouco de mim. Eu sou engenheiro, eu sou técnico em química, engenheiro químico, fiz publicidade, depois comecei a dar aula de comunicação digital, comecei a trabalhar como empresário, porque na verdade eu era empreendedor, né? Então o empreendedor ele acaba não escolhendo muito. É muito parecido às vezes com aquela pessoa que está pronta para fazer aquilo que ela tem que fazer. Em todas as etapas da minha vida, eu percebi que o meu propósito de vida foi sempre me conectar com pessoas e fazer com que as pessoas conseguissem ir para níveis mais evoluídos, mais avançados de vida. Muitas vezes níveis que nem eu havia chegado ainda. Então o propósito não tem a ver com a profissão. O propósito tem a ver com o caminho que você traça, aquela pavimentação que você faz, que coloca todo o teu empenho para que você chegue nesse local. Uma ocasião, dando uma entrevista, me perguntaram qual que era o meu propósito de vida. Prestem atenção, porque a resposta é muito complexa e muito simples. O meu propósito de vida é no último instante da minha vida, no último momento de vida, no último suspiro, eu ter percebido que eu fui um bom pai. E aí o entrevistador me perguntou, poxa, mas você é um bom pai?
esse é o teu propósito de vida, não é alguma coisa mais grandiosa, o teu propósito não é construir algo gigante, teu propósito não é trabalhar com muitas pessoas. Meu propósito de ser um bom pai é gigante, porque para eu ser um bom pai, eu tenho que ser ético, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser uma pessoa boa o suficiente, tá? Sem autocobranças, sem autocrítica muito elevada. Mas ser um bom pai engloba uma série de fatores de micropropósitos, porque o propósito também é muito situacional. Meu propósito aqui hoje é conhecer vocês. E é complexo conhecer todos vocês daqui de cima, mas o meu desejo, aliás, pode entrar, eu vi que no papel que o pessoal distribuiu tem os nossos Instagrams lá. Pode ir lá procurar, eu respondo nos Instagrams das pessoas, porque conhecer pessoas, para mim, é muito importante, porque faz com que o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a chegar onde elas querem, se torna muito mais fácil para que ela aconteça. Teve um experimento que foi feito, olha que interessante. Esse experimento foi feito no campo de concentração e deu certo. O professor Dr. Viktor Frankl, professor, doutor, psiquiatra, ele percebia que as pessoas no campo de concentração, em algum momento, elas começavam a se jogar em cercas eletrificadas. Aliás, tem um livro dele que é Vida com Sentido. Viktor Frankl. Depois vocês me escrevam no Instagram que eu passo o nome desse livro, que é maravilhoso. É um livro que qualquer pessoa pode ler, não é um livro técnico. Ele percebeu que as pessoas começaram a se jogar nas cercas eletrificadas para se matar. Porque, imagina a tristeza, o sofrimento, a dor. Já tinham perdido os parentes e tudo mais. Outros momentos, as pessoas trocavam o pão, que era o alimento delas, por cigarro. É uma forma de suicídio também. E aí ele disse para essas pessoas, quanto tempo você tem de vida aqui ainda na Terra? Uma semana? Um dia? Um mês? Ok. Nesses pouco tempo que você tem de vida, o que você pode fazer para ajudar aquelas pessoas ali? Como é que você faz a tua vida ter sentido, ter significado para aquelas pessoas? Me lembra um pouco o servidor público isso. Né? Porque a gente faz a vida das pessoas se tornar melhor de uma forma, facilitar. Resumo da ópera. Todas as pessoas que participaram desse movimento sobreviveram. E ele descobriu que, ele é um cientista, que quando a tua vida tem um propósito, quando você acorda e com um propósito na tua vida, seja levar comida para casa, seja para fazer o teu trabalho, seja para levantar, quando você tem um propósito na tua vida, o ser humano é capaz de suportar quase que qualquer sofrimento. Veja bem, quando você vive um propósito, quando a tua vida está conectada com um propósito, você é capaz de suportar quase que qualquer sofrimento. Você desenvolve anticorpos, você desenvolve uma química para o teu corpo, porque você tem um algo a mais para cumprir. Então, para ficar um pouco na nossa mente, porque isso me assemelha muito vocês que trabalham como servidores, porque uma coisa eu sei, um dia você vai morrer. E quando você morrer, você vai ser lembrado, talvez, por 2 gerações. Pelos teus filhos e pelos teus netos. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrada? O que te movimenta, o que te coloca no trilho de deixar uma história? Sabe aquela pessoa que planta, se não me engano, eu não me lembro qual é, se é tâmara, que demora 80 anos para... Tâmara, não é? 80 anos para dar o fruto. Aquela pessoa, ela planta e cultiva e cuida de algo que ela não vai ver o resultado.
mas ela está deixando algo para outra pessoa. No final do dia de hoje, dessa semana que vão ter as oficinas, como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrada? O que vai marcar a tua existência? Parafraseando o professor Cortella, um dia nós vamos morrer. Só que todos os outros dias, não. Viva a vida com sentido, com significado. Viva a vida com intensidade. Só não viva para aquele último dia que você não vai poder fazer nada. É isso, gente. Francisco. Foi um show, né? Obrigado. Te ouvindo me fez lembrar que eu tenho 3 papéis que são importantes. Um muito fácil, né? E aí eu vou honrar pai e mãe, né? Porque ser filho é muito fácil. E esse é um papel tranquilo. Ser marido, e aí eu honro a minha esposa, é complicado. Porque a gente precisa, de fato, se doar ao outro na medida em que nós sabemos que merecemos a doação. Não é o quanto a gente quer, mas é o quanto a gente faz receber, né? O quanto a gente faz por receber. Agora, o propósito de ser pai foi importante. Lá em casa, vou contar, agora vou. Então, lá em casa, a gente não é filme do Zezé de Camargo e Luciano, né? História do filme, mas lá em casa eu sou pai. E lá em casa a história é que nós temos 2 filhos de Francisco, né? Eu sou pai de 2 meninos, então tenho lá 2 filhos de Francisco e esse papel e esse propósito, ele é muito importante, é muito lindo e eu agradeço. E deixo aqui uma última pergunta. Pois não. Propósito para quem pretende ser líder pode ser transmitido? Pode ser compartilhado a ponto de a gente conseguir fazer a diferença na vida do outro com o nosso propósito? Sensacional essa pergunta. Veja, o propósito de um pai é inspirar os filhos. O propósito de cada um das pessoas que estão aqui, inspirar mais uma pessoa. Sabe aquela corrente do bem? Não precisa fazer para 1 milhão. Faça para uma. Provavelmente é aquela que está mais próxima de você na sua casa. Mas é talvez um convite para todos. É uma coisa que servir com propósito. Vejam, a gente precisa lembrar que por trás dos processos, por trás dos memorandos, por trás das solicitações, eu não vou conseguir descrever todos os trabalhos que estão contidos no servidor, como um todo. Por trás de tudo isso existe uma pessoa. E é essa pessoa que está lá por trás, que a gente talvez não conheça, que é o nosso sentido de viver. É por essa pessoa que às vezes a gente não sabe, que vou voltar lá no tempo, que eu carimbei um papel, sou da época do carimbo, gente. Carimbei um papel que você não sabia, mas que ajudou a salvar uma vida. Isso é muito interessante, porque eu ouvi de um grande mestre meu, professor Jorge Ponciano, da Gestalt, ele dizia assim: terapeuta não cura. Prestem atenção nisso, que é muito lindo. Terapeuta não cura. Terapeuta cuida. Quando o paciente se sente cuidado, ele se cura. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado.